Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E hoje eu estou aqui para resolver exercícios, questões de provas anteriores, de conhecimentos específicos, só de provas da EBC, que foram organizadas pelo IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O IBFC tem realizado muitos concursos para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBC, e isso é uma espécie de revisão, uma espécie de mega revisão. Então vamos lá. As questões do IBFC, vamos fazer questões de todos os níveis, tá bom? 50 questões eu separei para vocês. Essa primeira aqui, de 2013. Essa é bobinha, tem que começar na ordem, né, pessoal? São 4 as principais funções da administração. Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, quais são as funções da administração? Quais são as funções administrativas? Hoje a gente diz que são 4. Na ordem: planejamento, organização, direção e controle. Ok, vamos só procurar aqui. Letra A: planejamento, organização, direção e controle. Não tenho que perder tempo com uma questão como essa, tá bom? Primeiro você planeja, né? O que é planejar mesmo, pessoal? É você estabelecer metas a serem alcançados, objetivos a serem alcançados e traçar planos para atingir, para alcançar esses objetivos, não é isso? Já na organização, é quando você monta a estrutura organizacional, é quando você pega esses recursos e aloca, distribui, organiza esses recursos para poder executar o planejamento. Direção tem a ver com recursos humanos, direção tem a ver com gestão de pessoas, com comunicação, é você executar. E controle é a função administrativa que tem a ver com a avaliação, tem a ver com você verificar se o que foi feito pela direção e que foi organizado, né, foi feito realmente conforme foi planejado. Primeira questão, muito boba: planejamento, organização, direção e controle. Hoje é assim que você conhece as 4 funções administrativas. Olha a outra aqui, essa de 2015, tá? 2015. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O IBFC adora uma lacuna, né? O antigo complete, né? Então ele coloca aqui: é o processo de tomar decisões, sobre o futuro. Decisões sobre o futuro, prever, fazer previsões sobre o futuro, se antever, ter uma postura proativa. O que é, pessoal? Tomar decisões sobre o futuro, refletir sobre o futuro. Claro que é planejamento, né, pessoal? Planejamento. Planejar é antever o futuro, não é isso? É prever. Então, o processo de, toda vez que você vai falar também em tomada de decisões, tem a ver com planejamento, principalmente tomada de decisões sobre o futuro. Planejamento. Outra, essa aqui de 2013, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. A administração é um processo dinâmico e social, que possui 4 funções principais. Leia a sentença que caracteriza uma dessas funções e assinale a alternativa correta. Ele vai te dar aqui um conceito para você marcar. É a capacidade e a habilidade administrativa de supervisionar e orientar os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, equipamentos, alocados nas atividades das organizações, visando otimizar o processo decisório, direcionado ao alcance dos resultados estabelecidos. Pessoal, processo decisório, tomada de decisão, são pessoas. Orientar os recursos humanos, tá? E alocar, mas aqui no caso, no sentido da execução. Lembra que direção tem que ser raciocinado como execução, executar. Então, orientar os recursos humanos, processo decisório, só pode ser aqui a letra C, tá bom? Direção. E cuidado, olha aqui, era muito boba a questão. Possui 4 funções principais. Quais são as 4 funções principais?
Planejamento, organização, direção e controle. Não tem aprimoramento, não tem estratégia, não tem controladoria. Ou era direção ou era organização. Falou em orientar recursos humanos, essa habilidade de supervisionar, orientar recursos humanos, claro que é direção, tá bom? Quarta questão. Vamos abordar vários assuntos, mas eu tentei organizar por blocos, para que você ganhe mais. Além da aula ser mais rápida, você vai reforçando assunto por assunto, tá bom? Então, na quarta questão, tá bom? 2015, essa daqui. Dentre as principais funções do processo de gestão estão o planejamento, a organização, a direção, a comunicação, o controle e a avaliação. Antigamente era assim que a gente falava, na época de Fayol, era dessa forma que se falava as funções administrativas. Hoje a gente fala apenas planejamento, organização, direção e controle. Leia as sentenças abaixo que relatam algumas considerações sobre o tema e assinale a incorreta, ele quer a errada, hein? O planejamento se baseia exclusivamente nas decisões que foram colocadas em prática no passado. Acabou a questão, pessoal. Esta aqui é a nossa incorreta, porque o planejamento não se baseia exclusivamente nas decisões que foram colocadas em prática no passado. Isso não é verdade. O planejamento, ele tem a ver com estudos, com técnicas, por exemplo, a matriz SWOT, tá? Que também é chamada de matriz fofa, que você faz uma análise, tá? Tem 4 elementos aí: as forças e fraquezas, que tem a ver com o ambiente interno da sua empresa, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e também o ambiente externo, as ameaças, as oportunidades. Você faz uma análise, tudo isso você vai se basear na hora de tomar decisões. Você não pode dizer que o planejamento se baseia exclusivamente nas decisões que foram colocadas em prática no passado. Tá errado, tá bom? Inclusive, você pode planejar uma coisa que nunca aconteceu no passado. Então, como é que você vai se basear exclusivamente no passado? Essa aqui era a alternativa, tá bom? Era essa aqui, letra A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras questões. O processo de organização, tá? Ele deve dispor os recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. É isso mesmo. Ele vai criar uma estrutura organizacional. Ele pode criar uma estrutura de desembolso financeiro, sempre uma estrutura que facilite a realização dos objetivos, tá certo? A letra C, aí já fala de direção. Direção é o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a realização de objetivos, tá certo? Direção, pessoas. Tudo isso a gente já sabe. Olha aqui, volta. Aqui temos a letra D. O processo de controle, agora já é controle. O processo de controle procura assegurar a realização dos objetivos através da comparação do que foi planejado com o que está sendo executado. É exatamente isso, só que ele quer a errada. Por último, o processo de comunicação, comunicar, visa, entre outros pontos, assegurar que as informações essenciais para o fluxo produtivo sejam transmitidas e armazenadas correta e fidedignamente. Também está certo. Então, a questão que está errada aqui, pessoal, na nossa quarta, é realmente a letra A. Não se baseia exclusivamente nas decisões do passado. Quinta questão. Nossa quinta questão, de 2015 também, diz assim: as sentenças abaixo discorrem sobre planejamento. Baseado no tema, analise-as. Atribua valores verdadeiro ou falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Ok. Planejar é um processo de reflexão. Você vai refletir e tomada de decisão sobre o futuro. Perfeito, pessoal. Verdadeiro. Planejar é um processo de reflexão, é você refletir e tomada de decisão. Toda vez que você lembra da minha videoaula sobre planejamento, sobre as funções administrativas, temos as palavras-chave. Tomada de decisão é palavra-chave de qual função administrativa? Planejamento. Sobre o futuro, reflexão sobre o futuro, planejamento. Primeira está certo, verdadeiro. Planejar é definir objetivos ou resultados que devem ser alcançados no futuro. Perfeito, né? Planejar é definir objetivos ou resultados que devem ser alcançados no futuro. Não tem mistério.
Durante o planejamento, deve-se definir os meios que deverão possibilitar a realização dos resultados esperados, dentro de um espaço de tempo indefinido. Está errado. É bem aqui o erro, pessoal. Tá? Durante o planejamento, você deve definir, olha, você vai definir os objetivos e vai traçar os caminhos para alcançá-los. Então, durante o planejamento, deve-se definir os meios que deverão possibilitar a realização dos resultados esperados, certo? Dentro de um espaço de tempo definido, tá? A ideia, pessoal, eu vou viajar, tá? No Réveillon de 2018, Réveillon de 2020, vou a Miami, ou então vou a Belém do Pará. Coisa boa, né? Pois é. Então, o que acontece? Eu vou fazer um plano para até 2020 ou até 2017 eu executar aquilo. Não existe essa coisa do planejamento aí que não tem uma data, tá bom? Ah, mas tem o planejamento de longo prazo. Mas planejamento de longo prazo quando você fala em planejamento de longo prazo, é um planejamento amplo, planejamento estratégico, amplo. Mas o que você executa mesmo é o planejamento operacional, que tem prazo, tá bom? Aqui está, é falsa essa daqui. VVF, tá bom? Então, VVF, letra A. Então, percebe que se você vai fazer prova de concurso esses dias, é uma boa revisão, com muitas questões do BFC. Mesmo que você esteja se preparando para outro concurso da EBC ou de outra banca, que seja a OCP ou o IADES, não tem problema. Esses exercícios são clássicos. Se tiver algum aqui muito específico, eu paro e digo, esse aqui o pessoal da OCP esquece. Mas não, todas essas 50 questões são úteis para qualquer concurso, tá bom? Mais uma, leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Mais uma lacuna. Lacuna é um sistema de trabalho que transforma recursos em produtos e serviços. Pessoal, essa é uma frase clássica, memoriza, não dá mais tempo, memoriza. Transformar recursos em produtos é organização, tá bom? É organização, isso é texto clássico. Por quê? Porque, na verdade, quando você tem um planejamento, tá? Depois que o planejamento está feito, por exemplo, o planejamento para fazer uma casa, tá? Aí é a organização que vai fazer toda a distribuição de recursos, a alocação de recursos, sejam eles financeiros, sejam eles humanos, materiais, para transformar aquele meu projeto da minha casa numa casa propriamente dita, tá bom? Tá? Algo que seja palpável. Então, é a organização. Então, é um sistema de trabalho que transforma recursos em produtos e serviços. Organização, memoriza isso, que esse é o tipo de questão, quando cai em prova, muita gente tem dúvida, acaba achando que é planejamento. Essa piramidezinha não veio na questão, já coloquei ela aqui, porque eu vou precisar dela para relembrar aqui. Mais uma de 2015, leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Tem uma lacuna, é o plano mais importante da organização e define a alocação global dos seus recursos. Global quer dizer da empresa como um todo. É o plano mais importante. Existe o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico é elaborado pela alta cúpula da empresa, o alto escalão. Ele é o mais importante. Planejamento estratégico, letra A. Ele aborda o planejamento estratégico toda a organização. Já o planejamento tático, ele aborda só um departamento, só uma divisão. E o planejamento operacional, ele aborda apenas uma tarefa, uma atividade. Além disso, o planejamento estratégico é de longo prazo, o planejamento tático é de médio prazo e o planejamento operacional é de curto prazo. Resposta aqui, o plano mais importante da organização e define a alocação global. Global é o planejamento estratégico, tá bom? Oitava questão. Essa de 2014. O planejamento é uma função administrativa que se distribui entre todos os níveis da organização. Nível estratégico, tático e operacional. Perfeito.
Entretanto, em cada nível organizacional, o planejamento se apresenta de uma forma diferente. As sentenças abaixo falam sobre os tipos de planejamento. Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Acabei de fazer um pequeno resumo sobre os 3 tipos de planejamento. Vamos ver aqui. Primeira, o planejamento estratégico, ele é orientado para o futuro, a longo prazo. Perfeito. Ele envolve a organização como um todo. Tá certo, perfeito. O planejamento estratégico é orientado para o futuro, a longo prazo. E ele envolve a empresa como um todo. Ok. Segunda, já o planejamento tático, ele envolve uma determinada unidade organizacional, um departamento, uma divisão. Perfeito. É focado no médio prazo. Perfeito. E enfatiza as atividades correntes das várias unidades ou departamentos da organização. Tá correto? Tá certo. E por último, o planejamento operacional, ele é focalizado para o curto prazo, tá certo? E abrange cada uma das tarefas ou operações de maneira individual. Todas estão corretas, tá bom, pessoal? Todas estão corretas aqui, tá? Então, todas as afirmativas estão corretas, letra D de dado. Então, tá feito o resuminho. Acredito que vai cair uma questão dessa na tua prova, tá? E é fácil, é boba. Mais uma, questão 9. A direção, ela corresponde a uma das funções administrativas. Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa correta. Tá? Vamos julgar um por um aqui, tá bom, pessoal? Dirigir significa interpretar os planos para as pessoas e dar instruções e orientações sobre a maneira de como executá-los, a fim de se garantir o alcance de objetivos. Perfeito, pessoal. Direção é você interpretar os planos para sua equipe, tá? Para que eles possam alcançar o objetivo. Os planos são feitos, depois o pessoal da organização desenha tudo e aí chega é como se fosse o engenheiro da obra. Ele vai repassar para a sua equipe para poder eles traduzirem, vamos dizer assim, vai traduzir para a equipe para que eles possam executar. A primeira está certo. Segunda, a direção, apesar de ser uma função administrativa importante, é muito importante, não interfere na consolidação da qualidade de vida no trabalho. Opa, essa está errada. Claro, pessoal, a questão é muito boba, começa a malandragem das questões. Apesar de ser muito importante, não interfere na consolidação da qualidade de vida no trabalho. Pessoal, se é a direção que vai lidar com pessoas, imagina que você tenha um chefe autocrático, que não liga para a forma de organização, de lidar com as pessoas, a qualidade de vida no trabalho vai ser horrível. Essa pessoa também vai se preocupar com o ambiente e etc. Tá? Então, claro que a função direção interfere na consolidação da qualidade de vida no trabalho. Essa está errada. Outra, número 3. A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com os seus subordinados. Perfeito. Falou em relacionamento interpessoal, comunicação, relacionamento social, é direção. Então, 1 e 3 estão corretas. 1 e 3, B de bola, tá bom? B de bola, mais uma, está feito. Não esquece de baixar, essa lista de exercício aqui já está na área do aluno, tá? Se você ainda não fez, eu aconselho você parar agora, tá? Baixa, faz toda ela, marca, depois volta para assistir. Vale a pena você fazer isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mais uma de 2015, a 10ª questão. O processo de controle, ele produz informações úteis que auxiliarão na tomada de decisões. Verdade, o controle produz informações úteis. Sobre o processo de controle dentro das empresas, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Questões bobas sobre a ideia do controle. O controle nada mais é do que você verificar se aquilo que foi executado foi realmente feito da forma que foi planejado e organizado. Vamos lá. E mais, controle existe antes, existe durante a execução e depois. E não é só depois não, hein? Primeiro item. Uma das finalidades do processo de controle
é fornecer informações relevantes aos gestores que os auxiliarão no desempenho de suas atividades. Perfeito. Tá? O controle é você verificar, por exemplo, teve um congresso e aí você faz uma avaliação. Todos os dados, esperavam os 1.000 pessoas, na verdade só deu 700, tudo aconteceu direitinho, ou então foi atrasado, foi isso, foi aquilo. O controle é responsável por produzir esses relatórios. E esses relatórios vão auxiliar no desempenho das suas atividades. Tá certo? Segundo, o processo de comparação entre o que foi planejado e o que está sendo executado e a obtenção das correspondentes conclusões sobre o desempenho é também considerado processo de avaliação. Tá certo? É um processo de avaliação. Você comparar o que foi planejado no papel e o que foi executado, isso também é considerado um processo de avaliação ou de controle. Outra, a definição e conhecimento dos padrões, porque no processo de controle, pessoal, a primeira coisa que você faz é definir os padrões. Por exemplo, meu filho, você tem que tirar pelo menos 9,5 no colégio. Pronto, estabeleci um padrão de desempenho para ele. A primeira coisa, tá? A segunda coisa que eu vou fazer é o quê? Ele vai fazer a prova dele. E depois eu vou querer saber qual o desempenho dele. Não é isso? Qual é o desempenho real dele? Depois eu vou comparar o desempenho real dele com o padrão de desempenho estabelecido. Se de repente, dependendo do resultado, propor uma ação corretiva, tá bom? Para isso, estudar mais, por exemplo, ou então parabéns, tirou 10, tá? Então, a definição e o conhecimento de padrões, saber o que se espera, permite a avaliação eficaz sobre o desempenho e a identificação das decisões corretas a serem tomadas. Pessoal, tá tudo certo. 1, 2 e 3, tá? Todas as afirmativas sobre controle estão corretas. 11ª, 2014. As organizações não devem trabalhar à base do improviso. Ok, tem que planejar. Precisam estar devidamente organizadas e controladas a fim de que os esforços de suas operações sejam justificados. Sobre o controle dentro das organizações, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa incorreta, a errada que ele quer. O controle serve para que as coisas funcionem da maneira certa e no tempo certo. Perfeito. O controle serve para isso. O controle verifica se a execução está de acordo com o que foi planejado. Também está certo. Ele quer a incorreta. Letra C. O controle é uma atividade integrada e monitorada que diminui a probabilidade de que os resultados planejados sejam atingidos da melhor maneira. Tá errado. Cuidado com a pegadinha. Tá? O controle é uma atividade integrada e monitorada que aumenta a probabilidade de que os resultados planejados sejam atingidos da melhor maneira. Eu executando muito controle, muito bem, eu vou aumentar a probabilidade de que as coisas deem certo. Ou seja, vou aumentar a probabilidade de que os resultados planejados sejam atingidos da melhor maneira. Esta é a alternativa incorreta. Tá bom? Vamos ler as outras também aqui. O controle é a função administrativa que monitora e avalia as atividades e os resultados alcançados, para assegurar que o planejamento, a organização e direção sejam bem-sucedidos. Tudo perfeito. Por último, a finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem da melhor maneira possível com os objetivos previamente estabelecidos. Perfeito. A única errada é aqui. E você não pode, tem que prestar bem atenção, não é diminui, é aumenta, que aumenta a probabilidade das coisas darem certo, tá bom? Então é isso. Então vamos para a questão 12, tá? De 2015. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Tem uma lacuna, é o processo de atribuir tarefas especializadas a diferentes pessoas ou grupos de pessoas. Responsabilidade, divisão do trabalho, organização, autoridade e estrutura organizacional. Atribuir tarefas
especializadas a diferentes pessoas ou grupo de pessoas. Bem, isso não é responsabilidade, isso não é autoridade, isso não é estrutura organizacional. Atribuir tarefas especializadas a diferentes pessoas é a divisão do trabalho ou é a organização, pessoal? O que vocês acham aqui? É a divisão do trabalho. Tá? Então, atribuir tarefas especializadas. Você vai trabalhar com marketing, você vai trabalhar com produção, você vai trabalhar com financeiro. Isso é a divisão do trabalho. É atribuir tarefas especializadas a diferentes pessoas ou grupos de pessoas. Isso é divisão do trabalho. Memoriza. Tá? Ah, mas não é organização? Organização é muito mais do que isso. Organização é definir níveis de autoridade, de responsabilidade, criar departamentos, fazer o desenho dos cargos, fazer o desenho organizacional é muito mais amplo. Atribuir tarefas a determinadas pessoas ou grupos nada mais é do que divisão do trabalho. Você vai limpar o chão, você vai pintar a casa, você vai recolher o lixo, esse tipo de coisa. Nada mais é do que a divisão do trabalho. Atribuir tarefas especializadas para as pessoas ou grupos de pessoas, divisão do trabalho. Tá bom? Aí, mais uma questão sobre a divisão do trabalho. Em todas as organizações existe a divisão do trabalho. Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Divisão do trabalho é o processo de atribuir tarefas especializadas a diferentes pessoas ou grupos de pessoas. Perfeito. Tá vendo? Essa questão é de outra prova do IBFC, a mesma frase. Por isso que é importante fazer muitas questões de provas anteriores, tá bom? Aqui na loja do concurseiro você faz, tá bom? Só aqui são 50 questões, vale bem a pena, tá bom? Em seu conjunto, todas juntas, as tarefas especializadas possibilitam a realização de algum objetivo ou tarefa maior, tá certo? Então, tem as tarefas especializadas de marketing, tem as tarefas especializadas de produção, tem as tarefas especializadas do financeiro, etc, etc. Em seu conjunto, todas elas juntas possibilitam a realização de algum objetivo ou tarefa maior. É verdade, porque está fracionado, mas tem um objetivo bem maior. O objetivo do financeiro não é só aplicar o dinheiro. O objetivo do marketing não é fazer as melhores peças publicitárias. No geral, tem um objetivo muito maior, tá bom? Do que aquele objetivo daquele setor. Então, todas aqui, 1 e 2, estão corretas, tá bom? Essa foi a questão 13. Questão 14, esta de 2015 também, da EBSE, tá bom? O processo de organização, ele envolve uma sequência de decisões e procedimentos que devem resultar em uma estrutura estável, organizada, porém dinâmica. Sobre o processo de organização e divisão do trabalho, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta, tá bom? A organização é um processo de disposição de recursos dentro de uma estrutura segundo alguma ordem ou classificação, tá certo? Organização, palavra-chave, é alocação de recursos. Você fazer o processo de disposição dos recursos nada mais é do que alocação de recursos. Tem que ser segundo uma ordem ou algum critério de classificação. Tá certo? Organização é um processo de disposição de recursos, de alocação de recursos, dentro de uma estrutura segundo alguma ordem ou classificação. Tá perfeito. E tem 2. A divisão do trabalho deve seguir os critérios mais apropriados, caso a caso. Claro, a divisão do trabalho depende do momento, depende da estrutura. Às vezes é interessante dividir o trabalho por cliente. Às vezes é por produto, não é isso? Às vezes é por serviço, por função. Então, a divisão do trabalho deve seguir os critérios mais apropriados caso a caso. Aí continua. Desconsiderando-se sempre a realização dos objetivos para facilitar o processo. Então, ele diz o seguinte, que para facilitar o processo de divisão do trabalho, você deve desconsiderar sempre a realização dos objetivos. Claro que isso está errado, pessoal. O grande X da questão aí é atingimento de metas, é alcance de objetivos. Só para facilitar a divisão do trabalho, eu vou tirar o foco do principal, que é o atingimento de meta e objetivo? Não. Desconsiderando-se sempre a realização dos objetivos, claro que está errado, tá bom? Errado. Outra, no processo de organização e divisão do trabalho, há que se definir também
as responsabilidades, os níveis de autoridade e o desenho da estrutura organizacional a se seguir. Perfeito, tá, pessoal? A gente já falou sobre isso, tá? Então, no trabalho de organização, tem que estabelecer, tem que dividir o trabalho, tem que estabelecer níveis de autoridade, responsabilidade, linhas de comunicação, tudo isso, tá bom? Então, 1 e 3 estão corretos, tá bom? 1 e 3. No caso aqui, B de bola, 1 e 3 estão corretos.